Bom dia, tudo jóia? Vamos lá para a nossa atividade de terceira semana? Nós iremos conversar um pouquinho na terceira semana falando sobre o consumo do álcool, né? Então nós iremos lá para esse tema bem relevante, bem importante no meio da sociedade. Quando nós olhamos para alguns números, o número é um pouco até assustador, porque fala de uma quantidade tão grande de mortes que acontece em todo o mundo por decorrência do álcool. Hoje no mundo, mais ou menos 3 milhões de pessoas elas morrem em decorrência do álcool. Existem outras doenças, né, que são causadas por conta do alcoolismo, as pessoas que bebem muito e acabam tendo como consequência aí também algumas doenças provocadas pelo álcool, tipo tuberculose, né? É uma doença que acaba adquirida com o consumo excessivo de álcool. Nós temos outros fatores também que vêm a causar esse número abusivo de morte. Temos aqueles que bebem, acaba dirigindo, temos alguns que bebem, acaba brigando com outro, ceifando a vida de outras pessoas. Temos que bebe e depois acaba suicidando. Todos esses temas, esses assuntos que eu falo para vocês, são coisas que a gente já viu, já ficou sabendo até mesmo aqui dentro da nossa própria cidade, tá? Quando nós olhamos aqui logo abaixo desse texto informativo, o álcool ele é uma substância psicoativa com propriedades que causam dependência. Então, as pessoas que começam, eu vou beber um pouquinho aqui porque minha família está bebendo. E isso tem muita gente que acaba o quê? Acaba viciando naquilo ali e constantemente eles vai estar fazendo esse ato, né? Ingerindo bebida alcoólica. E quando vai perceber, a pessoa já está dependente e vivendo aquele vício ali. O uso nocivo do álcool também pode resultar em danos às outras pessoas, como membros da família, amigos, colegas de trabalho ou estranhos. Além disso, o uso nocivo de bebida alcoólica resulta em um fardo significativo em termos sociais, econômicos e de saúde. Então, essas pessoas que bebem, muitos bebem, ingerem muita bebida alcoólica, nós sabemos que muitas das vezes, como eu citei para vocês, acabam brigando, ferindo, causando acidente, ceifando vida de outras pessoas. Então, a sociedade em si acaba sofrendo muito por conta disso. Por quê? Porque o poder público ele vai ter que gastar muito com fulano que caiu de moto, está hospitalizado em um hospital por conta disso. Então, o poder público vai ter que gastar com médico, gastar com medicação e com tantos outros fatores. Devem gastar, devem, mas se as pessoas tivessem consciência de que se elas bebessem e não usassem veículos para poder dirigir, para ir para sua casa ou para ficar por aí andando em alta velocidade, não aconteceria tanto mal para a sociedade em si, tá? O consumo de álcool é um fator causal em mais de 200 doenças e lesões. Então, o que nós vemos aqui? Tem muitas doenças que são causadas pelo uso excessivo de álcool, tá? Vocês têm cirrose, que vou estar marcando aqui para vocês, que são algumas doenças. Vocês vão encontrar aqui logo abaixo, ó. Aqui você tem cirrose hepática, alguns tipos de... Deixa eu voltar. Alguns tipos de dependência do álcool, doenças não transmissíveis graves, como cirrose hepática, alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares, bem como lesões resultantes de violência, de acidente de trânsito. Então, são fatores que acabam causando tantas outras doenças, né? Uma proporção significativa de carga de doenças atribuinte ao consumo de álcool decorre de
Perdão, vamos voltar aqui um pouquinho, tá? E nós vemos também que muitas mulheres gestantes que acabam ingerindo aí a bebida alcoólica, as mulheres estão grávidas, os filhos acabam nascendo prematuro, causando aí uma síndrome fetal. Então, são cuidados simples que devem ser feitos, mas devido ao uso abusivo do álcool, muitas pessoas tentam sair daquela situação, elas acabam não conseguindo, né, sair daquela vida que está ali. Aqui nós vamos para alguma atividade. Na semana 2, nós realizamos atividade sobre o alto índice de acidente no trânsito. Foi também aquela quantidade de morte assustadora que nós vimos. Lembrando que o acidente no trânsito e também o alcoolismo, eles estão um pouquinho associados por conta, como eu falei para vocês, de muitos que acabam bebendo, ingerindo bebida alcoólica e acabando dirigindo e causando acidente. Segundo os estudos científicos, quase 40% dos adolescentes brasileiros experimentam álcool pela primeira vez entre 12 e 13 anos. Onde? Na própria casa. Então, muitas crianças, muitos adolescentes acabam ingerindo dentro da própria casa. Então, isso, aos poucos, ele vai causando dependência e quando percebe, muitas das vezes é tarde demais. A maioria deles bebe entre familiares e amigos, estimulando os conhecidos que já bebem. Então, o que eu acabei de falar para vocês. As drogas e o alcoolismo, hoje eles têm sido um dos fatores que tem destruído muitas famílias. Vamos falar da nossa região, tá? Acredito que vocês conhecem, já ouviram falar de muitas pessoas que acabam bebendo demais, brigando com os pais, com a família, por conta das drogas e também do alcoolismo. A partir da leitura do texto, folha informativa, que é o texto que nós vimos acima, e das informações do quadro acima, redija um pequeno texto. O que você vai fazer? Você vai fazer um pequeno texto para mim, falando sobre as consequências do consumo abusivo do álcool e como esses podem ser evitados, tá? Então façam isso de acordo com as informações que eu passei para vocês e que tem aí acima no texto da folha informativa falando sobre o álcool. Na atividade 2, existe uma lei que é chamada Lei Seca, onde a polícia, quando para o indivíduo que está dirigindo, ele tem que soprar uma espécie de bafômetro para poder ver qual é a porcentagem de álcool no sangue daquelas pessoas. E nós temos aqui agora uma tabela mostrando um pouquinho sobre isso. Menos de 0,3, que é sobriedade, nenhuma influência aparente. O que é isso aqui? Quando o bafômetro ele apresenta essa quantidade, ele mostra que o efeito dessa porcentagem, que é 0,3 de álcool, ele tem o quê? Ele tem nenhuma influência aparente. Então a pessoa ela consegue dirigir sem nenhum problema. Agora quando nós vemos aqui 0,3 a 0,9, uma euforia, o que acontece com a pessoa que estiver dirigindo, bebeu, ingeriu cerveja ou qualquer outro tipo de álcool? O que acontece? A pessoa já está no estado de euforia. O que acontece quais as reações dessa pessoa? Então nós vemos cá à frente: perda de eficiência, diminuição de atenção, julgamento e controle. Então essa pessoa ela já começa a perder um pouquinho do controle e da atenção sua enquanto estiver dirigindo. Então ela começa a ter algumas alterações. E o trânsito, o veículo, ele acaba sendo o quê? Uma arma para aqueles que não têm a consciência de dirigir de uma forma correta para evitar acidente. Aí nós temos 0,3 a 1,8, nós temos aqui os efeitos, que é excitação, e aqui nós temos aqui na frente algum sintoma, e aqui nós temos aqui, vamos logo abaixo, mais de 5,0, o estado, morte
e o sintoma que é uma parada respiratória. Eu já presenciei, já vi já vi pessoas que sofreram parada respiratória por conta do uso abusivo de álcool. Não sei se vocês já viram isso, mas eu já presenciei isso. Então, esse quadro é para vocês terem uma ideia do que acontece com as pessoas que acabam ingerindo o consumo de bebida alcoólica, tá? E nós vamos aqui para a atividade 1. Responda, de acordo com a lei, com a lei 11.000, que é a lei seca, que tem por finalidade proibir o consumo de álcool por motorista, no seu ponto de vista, a lei conseguiu alcançar sua finalidade? Por quê? Então você vai explicar para mim se a lei ela conseguiu alcançar a finalidade que estar multando os motoristas que acabam ingerindo bebida alcoólica e dirigindo. Então explica para nós aí. Aqui, de acordo com o quadro abaixo, apresenta a quantidade de álcool presente nas bebidas mais populares e compara o nível de álcool no sangue com a quantidade de doses de bebida em seu efeito no organismo. Sabemos que o álcool provoca dependências e que seu uso ao longo prazo provoca grandes problemas de saúde. Em um breve relato, apresente justificativa para que os jovens comecem a fazer o uso precoce de bebida alcoólica. Apresente proposta ao argumento como está essa situação. Então você vai fazer isso para mim. Você vai estar respondendo essa atividade, falando sobre, justificando sobre esse uso, abusivo do álcool. Por que que tantos jovens eles começam a fazer esse uso do álcool tão precocemente e nós sabemos as consequências disso? Aqui nós temos uma lata de cerveja, aqui nós temos um copo de chopp, nós temos uma taça de vinho, e outras bebidas e a quantidade que elas representam. E aqui logo abaixo na atividade 1, você vai também responder para mim. Vamos refletir e resolver as questões. Essa pergunta ela caiu no Enem do ano de 2003. Os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro de motorista. E esses erros acontecem justamente por conta disso, pelo efeito do álcool no sangue das pessoas. Elas acabam bebendo, perdendo o controle, sentindo insônia e tantos outros fatores e acontecem esses acidentes. Aqui nós temos concentração de álcool no sangue. Falei para vocês sobre isso, onde vocês estarão olhando para estar respondendo a atividade abaixo. Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta. Aí você vai estar olhando a tabela acima para estar respondendo essa atividade abaixo aqui. Essa aqui é a atividade da terceira semana. Façam e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Tenham um bom dia.